Bom dia, boa tarde, boa noite, aluno, aluna do Chance, como você está? Espero que bem. Mais uma semana do nosso módulo de inteligência financeira e empreendedorismo. E olha só que bacana, hoje é a última aula do módulo. Aê! Parabéns a você. Parabéns para mim, que estamos juntos aí nessa jornada de conhecimento e finalizando mais uma etapa. A gente dividiu, né, esse módulo basicamente em duas partes. Começamos falando sobre inteligência financeira, sempre do jeito que eu gosto de fazer, traçando um caminho em que a gente sempre compreenda antes algum conteúdo que possa vir depois, né? A gente tem uma base para compreender aquilo que vai vir depois. Então achei por bem dividir a inteligência financeira e em empreendedorismo, né, em duas partes, para termos aulas falando sobre determinado assunto, mas deu para ver, pelo que a gente já conversou um pouquinho, que a base da inteligência financeira primeiro ajudou muito nessa parte de empreendedorismo. Quero fazer um resumo rápido com vocês dessa parte, tá? O resumo sobre inteligência financeira eu já fiz na última aula dessa parte, se eu não me engano, 4 aulas atrás. E agora eu vou fazer um pequeno resumo sobre empreendedorismo, só para a gente ficar com um conteúdo bem fresquinho em mente e assimilar tudo que tem na aula de hoje e finalizarmos o módulo com louvor. Vamos lá? Ó, a gente entrou na aula 9, tá? Falando sobre empreendedorismo, tá? Então, esse resumo que eu falei de inteligência financeira é na aula 8. E aí, nessa aula 9 de empreendedorismo, a gente foi entender o que significava empreender, né? Significa realizar, fazer, executar. E o empreendedorismo é a capacidade de disposição de conceber, desenvolver e gerenciar um negócio. Ou seja, a pessoa que quer empreender, né, quando a gente fala assim, ele está empreendendo, na verdade ele está criando, né, desenvolvendo e gerindo um negócio, ok? Então acho que já ficou claro a gente entender isso, compreender isso quando a gente vê alguém perto da gente fazendo. Às vezes antes a gente não sabia o que era, agora você sabe, eu tenho certeza. Tá? E a gente foi entender um pouco desse movimento, né? Por que surge o empreendedorismo, por que as pessoas criam empresas, o que isso tem a ver com a economia, tudo isso a gente falou nessa aula, né? E aí a gente explicou como que se deve empreender, né? Para ter um sucesso, né? Não um sucesso garantido, mas para você garantir que você está fazendo algo que realmente vai ser necessário às pessoas que estão à sua volta, que você vai ter uma chance muito grande das pessoas gostarem daquilo que você está, naquilo que você está empreendendo, né? No seu tipo de empresa, né? Terem também, né, esse acesso direto por entenderem aquilo que você está fazendo, tá? Então, para empreender, para atender uma demanda reprimida, ou seja, você vai abrir uma empresa de alguma coisa num lugar que não tem aquela coisa, né? Chances grandes de sucesso. Tem um bairro aqui que não tem padaria, tá? As pessoas têm que comprar no supermercado do centro da cidade. Poxa, então é uma ideia legal você empreender com uma padaria num lugar onde não tem, porque você vai atender uma demanda reprimida. Pessoas que precisam de pães, de bolos, de leite, de café, enfim. Desenvolver um produto ou um serviço novo, tá? Criado para um público novo, ou seja, uma coisa que não existe, mas que você acredita e, claro, vai fazer pesquisas e ver se realmente é dessa forma, que esse produto ou esse serviço é novo, mas ele vai atender a alguma questão que a pessoa tem, algum problema que a pessoa tem, tá? Ele vai resolver algo na vida daquela pessoa, e aí você aposta nisso, ou diferenciar e chamar atenção melhorando um produto ou um serviço que já existe, tá? São 3 caminhos aí para se empreender, né? Atender uma demanda reprimida, vou abrir algo que não tem em determinado lugar, desenvolver uma coisa nova, né, que acredita ser resposta de necessidade de um grupo ou de determinado número de pessoas, enfim. Ou pegar um produto ou um serviço que já existe e melhorar, criar essa diferenciação. Tá? Quis focar nessa parte que é para vocês terem isso em mente. Quando, se um dia quiserem empreender, se trabalharem com alguém que empreende também, tá? Porque às vezes isso serve muito. Eu já trabalhei em pequenas empresas, né? Trabalhei para o sonho de outra pessoa também. E isso é legal, porque o trabalho é o quê? É uma relação, né, comercial, né, de acordos ali. Você precisa do emprego para ganhar o seu salário e pagar suas contas, e a pessoa precisa de uma pessoa, de alguém que vai ajudar ela a alavancar a empresa, tá? Nada mais justo. Então, se você está nessa empresa e você tem esse determinado conhecimento que às vezes a pessoa que está começando não tem, você também pode contribuir com isso,
ok? A gente falou bastante também de diferenciação, né, de produto no mercado durante essas últimas aulas, tá? E a gente viu que falar de empreender, falar de responsabilidade, autonomia, dedicação, riscos e diferenciação. Ou seja, não tem como, tá? Não tem como a gente empreender sem a gente falar de responsabilidade, sem a gente falar que é uma qualidade necessária para quem empreende, de diferenciação do negócio, enfim. Quer ouvir mais? Volta lá naquela aula. Tivemos uma discussão, tá, sobre empreender ou trabalhar via CLT, tá? E a gente teve essa discussão justamente porque muita gente empreende por não ter uma oportunidade no mercado de trabalho ou por não ter a oportunidade que deseja, tá? A vaga onde a pessoa quer, do jeito que quer. Dei até um exemplo da minha experiência, que quando eu comecei a empreender, eu lembro que eu contei a minha história, mas falando especificadamente disso, quando eu comecei a empreender é porque eu queria ganhar um determinado salário, mas não queria me submeter ao que as empresas que pagavam aquele salário exigiam de um funcionário. Tá? E aí eu queria também terminar meu MBA, outras coisas que eu já contei pra vocês, mas eu lembro que tinha isso muito em mente, tá? De, poxa, eu vou ser freelancer, e aí do freela virou uma empresa, mas meu pensamento era esse. Eu quero ganhar um pouco mais, ou eu quero ganhar igual que eles pagam, só que eu não quero me submeter a isso, tá? E aí eu escolhi empreender, tá? Então tem que ver a motivação. Eu estou empreendendo por determinado momento, tá? Porque às vezes você pode empreender por um curto período de tempo, por uma necessidade específica. Agora eu não estou conseguindo emprego, agora não tem emprego para mim. Ou agora eu sou mãe, minha filha é pequena, não tenho condições de trabalhar fora. Enfim, o empreendedorismo ele não vem só pela vontade da pessoa de ter uma empresa, ele pode ser uma necessidade também. Ok? E aí, se pode ser uma necessidade, tá? Ou se é uma vontade, a melhor forma de fazer é ver como que eu consigo começar um trabalho que talvez seja uma renda extra que cresceu, alguma coisa assim, como eu consigo formalizar essa empresa da melhor forma possível. Tá? E aí a gente teve a aula 10, a aula 11 e hoje a gente finaliza com a aula 12, que são aulas que ensinam como se começar uma empresa, tá? Não ensinam como se começar uma empresa. Ela dá um direcionamento do que se deve fazer ao começar uma empresa, tá? E a gente começou na aula 10 falando de legalização. E o mais bacana da aula 10 é que a gente conversou sobre o MEI. A gente falou das vantagens da legalização, que eu já até resumi na última aula, e a gente falou das vantagens do MEI. Tá? Então, se você tem um pequeno negócio, tem vontade de ter um pequeno negócio, não fica na informalidade, faça um MEI. O custo é muito baixo para o número de benefícios que você tem, ok? Então, para quem está começando, o MEI é muito bom, vai te dar uma base, vai te permitir ter todas aquelas vantagens que a gente conversou, tá? Então, legalize a empresa, legalize o negócio. É a melhor forma de você ter um certo tipo de segurança e de você começar também a se comportar como empresa. E a gente vai falar muito sobre isso na aula de hoje, ok? Aí a gente foi para a aula 12, para a aula 11, que a gente falou sobre organização. Não basta ter uma empresa legalizada, eu preciso ter uma empresa organizada. Aí como que a gente faz para organizar essa empresa? Essa aula foram algumas dicas do que pode ser feito. A gente falou de plano de negócios, né? Pra gente, o negócio ter um direcionamento, saber onde é que tá, para onde vai, quais são as metas. Muita coisa disso a gente falou no módulo de planejamento, tá? Para a vida pessoal, e aí a gente pode aplicar para a vida de trabalho também, né? Para a vida do PJ, da pessoa jurídica, né? Não só da pessoa física. A gente falou de organização em relação a público, né? Você saber para quem que você vai falar, para quem que você vai vender, tá? Ou quem é o seu público-alvo, se a empresa for nova, ou quem é o público que costuma consumir aqueles produtos e serviços, tá? Então tem que ter todo um direcionamento de público, que a gente já falou muito sobre público no módulo de marketing. Tá? Só vou relembrando aqui as coisas que a gente já viu, hein? Não pegou? Vê se dá pra voltar aí na plataforma. A gente falou muito de público no módulo de marketing. Lá no início, se eu não me engano, foi o primeiro módulo que eu gravei por aqui.
A gente falou de marketing, da importância de investir em marketing, tá? Se eu, no módulo de marketing, falei da importância do marketing, aqui eu falo da importância de como empreendedor você enxergar o quanto que o marketing é importante. E lá no módulo de marketing, eu lembro que eu dei uma aula extra falando sobre marketing pessoal. E o marketing pessoal, ele é importantíssimo para quem é pessoa jurídica também, para quem tem uma empresa também. Porque você começa a vender uma empresa se vendendo. A sua imagem te vende, a forma que você fala te vende. Então, tem que investir em marketing, marketing pessoal, marketing da empresa, todos os tipos de marketing possíveis. Tá? E a gente falou de diferencial, competitivo, por que as pessoas vão comprar de você, o que você tem diferente dos outros ou das empresas que fazem a mesma coisa que você faz. Tá? A gente falou de controle de processos também. Gente, estou falando super rápido aqui porque é um resumo, tá? Lembrando aqui porque eu já estou em 10 minutos e eu não quero que essa aula se estenda muito. Tá? Então é só um resumo. A gente falou da necessidade de manter os registros, de manter as coisas organizadas, tá? Os processos organizados, tá? Como que funciona dentro da sua empresa quando a pessoa vai comprar, como que funciona a parte administrativa, como que funciona a parte jurídica, a parte financeira. Todo o processo precisa ser bem gerido e avaliado depois do desempenho, tá? Por quê? A gente pensa assim, vai ser dessa forma o processo. Vai ser, as pessoas vão colocar na planilha, a gente vai, sei lá, analisar a planilha a cada 5 dias. Só que de nada vale você ter um processo se você não consegue parar para avaliar se esse processo está dando certo. Processo de compra, processo financeiro, processo jurídico. Processo de compra. O cliente vai entrar, sei lá, no meu site, vai fazer essa compra, e aí o setor financeiro vai aprovar ou não a compra, e aí vai para o setor embalar o produto. Como que são esses processos dessa empresa? Ok? Então, quanto mais organizado, melhor. Só que os processos precisam ser validados, eles precisam sofrer de tempos em tempos essa avaliação para saber se está dando certo ou não. Ok? Perdeu essa aula? Foi muito bacana, tá? Volta lá. Falei de fazer parceria estratégica, falei de definir o produto ou serviço, né? Você tem que saber exatamente o que você vende. Não pode um dia vender uma coisa e no outro dia não vender mais. Quais são os meus produtos? Quais são os meus serviços? Quer dizer que você vai ser obrigado a ficar com aquele produto e serviço para sempre? Não. Mas você precisa definir, saber o que você vai vender, né? Por que saber o que vai vender? Vou até pular essa parte de questões burocráticas, porque eu quero focar nisso aqui. Você tem que saber o que vai vender, né? Eu falei ali, tanto de produto quanto de serviço. E como que eu faço para saber o que realmente eu quero vender? Você vai fazer a validação, né? E aí eu ensinei pedacinho, apenas 5% do que é um processo de validação inteiro. Mas se você tiver em mente que você precisa fazer um processo de validação dos seus produtos e dos seus serviços, você vai correr atrás e pesquisar a melhor forma de fazer isso, tá? E o objetivo da validação é o aprendizado em relação à sua hipótese, ou seja, eu vou colocar isso de alguma forma no mercado, mas com critérios de avaliação, para saber se eu vou de fato implantar aquele produto ou aquele serviço na minha empresa, tá? E aí você vai ter uma ideia de um produto, de um serviço, né? Esse processo de validação serve para tudo, até desde o início da empresa. Mas o foco aqui na aula foi falando de um novo produto, ou do produto ou do serviço que a empresa pode vender, tá? Definir as variáveis, fazer o teste, tá? O teste para saber se você gosta ou não de vender, se foi fácil ou não de vender, se o público aceitou, se você gostou de fazer aquilo. A validação, ela serve para inúmeras coisas, ok? E é legal a gente ter em mente de fazer esse processo de validação, justamente para a gente ter certeza que a gente quer vender aquilo, que a gente quer fazer aquilo que a gente está se propondo. A gente precisa ter em mente que as coisas têm que ser fáceis. Não fácil no sentido de que você piscou e fez, mas fáceis no sentido de lidar. Você imagina você criar um serviço ou um produto que toda vez que você vender seja um problema para você, seja uma coisa muito grande que você precise resolver. Tá? Tem uma hora que esse cansaço não vale a pena. Tá? Que a pessoa, por mais que às vezes o dinheiro seja bom, você vai perceber que aquilo não vale a pena. E aí, o que precisa ser mudado? E aí, o que precisa ser transformado? Tá? Como que eu posso fazer então? O processo de validação, ele te faz parar e te faz pensar naquilo que você realmente quer e no que é viável de ser feito, ok? E aí chegamos à aula 12, deixa eu ver se eu fui rápido, ó.
Coloquei minha meta aí de 15 minutos para o resumo e foi, hein? Seguimos aqui por mais alguns minutos para a aula 12. E agora eu vou dar a minha desacelerada padrão, porque a aula começa agora. Tá? Começando uma empresa financeira. Se a gente falou de legalização, se a gente falou de processos, a gente também precisa falar de financeiro, que é uma das coisas mais importantes dentro de uma empresa. Mais importantes porque se não tiver dinheiro, né, eu lembro que eu falei muito isso no módulo, agora eu não estou lembrada qual é o módulo, mas eu falei muito sobre que o objetivo da empresa, né, é pagar as suas contas e gerar lucro, né, é dinheiro. Ninguém fala, quero uma empresa, mas essa empresa não vai ganhar dinheiro, né, o nome disso vai ser ONG, né, e mesmo a ONG tem que pagar os seus funcionários, né, quando é para fazer o bem a alguém, né, e tudo mais, até a ONG vai precisar ter dinheiro para pagar os seus funcionários. Mas o objetivo de todas as empresas vai ser ganhar dinheiro, né? Vai ser lucrar, ter o lucro ali. O dono, quando pensa numa empresa, ele faz uma empresa para ganhar a grana dele. Então eu não posso achar que o financeiro vai ficar de lado ou vai ser só mais uma coisa quando a gente falar de um negócio, seja ele pequeno, seja ele médio ou seja ele grande. Nossa conversa sempre aqui é pro pequeno, porque a gente está conduzindo para quem está começando, para quem quer começar. Mas o financeiro, ele é muito importante, independente do tamanho da empresa. Para quem é pequeno, então, sem dúvida, né? Porque às vezes um problema financeiro, uma falha financeira é o que vai dizer se você vai ter grana ou não no mês seguinte para pagar suas contas também, né? Porque existe empresa que ela roda com que ela ganha naquele mês, né? Se nenhum cliente pagar, às vezes no mês seguinte ela não tem mais dinheiro. O ideal é que não seja assim. Mas é só para vocês entenderem a relevância do financeiro da empresa. Tá? E a gente vai conversar sobre isso aqui. Garantir o controle das finanças deve ser uma das principais preocupações dos empreendedores. Acabei de falar isso aqui, o porquê e tudo mais. Seguimos. Uma gestão financeira executada com disciplina e organização traz resultados muito positivos para o negócio. Vou continuar porque eu não quero falar as coisas antes, tá? Eu quis trazer de volta o conceito que a gente viu lá no módulo de inteligência financeira, porque ele se encaixa também muito bem aqui, quando a gente fala de empresa, quando a gente fala de empreender, quando a gente fala de ter uma empresa, quando a gente fala de uma pessoa jurídica, tá? PJ. Que foi essa parte dos nossos estudos lá de inteligência financeira, onde a gente falou de planejamento financeiro. Então, eu vou, basicamente são os mesmos slides, 3 ou 4 slides, só que a gente vai conversando aqui agora com base na pessoa jurídica, tá? Com base na empresa. Planejamento financeiro nada mais é do que a organização das finanças empresariais e uma importante ferramenta para poder alcançar metas. Quando uma empresa surge, a gente falou lá de plano de negócios na aula anterior, né? Quando uma empresa surge, às vezes ela surge no susto. A gente está seguindo esse caminho aqui porque a gente está conversando sobre uma empresa que vai surgir de uma renda extra que vai virar uma renda principal, né? É essa visão, é esse o olhar que nós estamos dando. Então, às vezes ela surge do nada e vai surgir de uma necessidade apenas de pagar conta ou de colocar comida na mesa, tá? Mas isso não impede que ela se organize, né? É isso que a gente vem conversando nos últimos, então, de organização e de legalização, né? Nas últimas aulas a gente falou muito sobre isso. Mas, a partir do momento em que se concebeu como empresa, fiz um MEI, me legalizei, vou organizar aqui as demandas da minha empresa, vou fazer um plano de negócios para que essa empresa dure no mercado, para que não seja uma coisa só de 3, 4 meses, para que seja algo em que eu consiga manter durante anos ou para sempre, tá? Até o fim da minha vida, enfim. Cada um tem a sua ideia de empresa, tem o seu pensamento em relação ao que quer para a sua empresa. E o planejamento financeiro, ele vai ser importante também quando a gente falar de empresa. Porque você concebeu lá uma empresa, tá? Aí você precisa planejar, né? Planejar para saber quanto que você vai ganhar, para saber quanto que você pode gastar. E o planejamento financeiro vai ajudar até a alcançar metas. A gente tem falado muito de bolo de pote, né? Eu falei nas últimas aulas, peguei esse exemplo para a vida e sigo com ele.
Comecei a fazer bolo de pote como renda extra. Deu muito certo, tô vendendo bastante. Aí comecei a organizar a minha empresa. Me legalizei, organizei meus processos. Lá dentro eu fiz meu planejamento, né, meu plano de negócios. E no meu plano de negócios eu quero estar vendendo tantos bolos de pote e mais brownie e mais, sei lá, copo da felicidade, até o fim do ano. A partir de novembro, sei lá, eu vou vender, tá? Só que aí, para você alcançar aquela meta de começar a vender novos produtos, implantar novos produtos, ou mesmo fazer um ateliê para sua empresa, quero melhorar aqui a minha cozinha, comprar uns equipamentos, comprar uns utensílios, trocar meu forno, porque vai ser mais rápido de assar. Enfim, por isso que o plano de negócio é importante, né? Até para guiar o planejamento financeiro. Então, Então, você fez lá um plano de negócio, né? Que você tem um objetivo, e esse objetivo, para você alcançar, quando ele é para crescer, a empresa vai precisar de investimento. E como você vai fazer isso se você, por exemplo, só para dar uma prévia de planejamento financeiro, se tudo que você ganha você gasta? Tem como? Se tudo que você ganha você não deixa um dinheiro na empresa, você pega tudo para pagar as suas contas para você. Tem como você conseguir atingir esse objetivo se não for um outro dinheiro que não seja da empresa? Não vai ter como. Então, o planejamento financeiro, ele vai servir para isso também, tá? Ele vai servir para você conseguir enxergar quais são as suas receitas, quais são as despesas do seu negócio, né? E conseguir manter ali com equilíbrio, de forma que o que você ganhe com essa empresa dê para pagar todas as despesas que você tem e mais o seu salário, ok? A gente vai conversar, a gente vai ver um exemplo sobre isso, mas já para vocês irem pensando aí. A partir do planejamento financeiro é possível controlar e organizar os ganhos, como eu acabei de falar, melhorando a saúde financeira da pessoa, no caso aí da empresa, para então traçar os objetivos e montar os planos de ação. Tá? Então, você pode fazer um planejamento financeiro com base no seu plano de negócio, tá? E você pode começar um planejamento financeiro até antes mesmo de se legalizar, ou até mesmo antes de organizar a empresa, né? Para você saber o que vai ser possível fazer aí com essa grana, né? Como que você vai crescer o negócio com essa grana que você está ganhando ali, tá? E vai ser possível traçar os objetivos, montar planos de ação, enfim, tá? E aí o planejamento financeiro empresarial, né, é semelhante ao planejamento pessoal, né, como a gente falou lá nessa aula, no módulo na parte de inteligência financeira, porém é direcionado às finanças da empresa. Aí, Tati, como que eu faço isso? É igual? É exatamente igual. Eu vou mostrar aqui uma planilha de exemplo que eu fiz para vocês, tá? Deixa eu colocar lá, peraí. Tá aqui, gente. E eu fiz uma planilha que era exatamente igual assim, na estrutura, né? A planilha que eu uso na minha empresa, tá? Que eu gosto de simplificar. Existem aplicativos, existe um monte de coisa que você pode fazer, né? Para planejar o financeiro da sua empresa. Um dia você desejar ter uma empresa, como é essa linguagem que a gente está falando aqui, né? Se você desejar ter uma empresa, existem diversos aplicativos, diversas planilhas que te ajudam. Mas eu escolho sempre o mais simples, o mais fácil, aquilo que eu vou bater o olho e entender. Por isso que eu indico para vocês. E aí eu uso a planilhinha lá do Excel ou do Google Documentos, tá? Essa daqui fica no Google Documentos. E aí, basicamente, tem as entradas e as saídas. Esse aqui, obviamente, é um exemplo, tá? Mas eu geralmente coloco as entradas em cima e as saídas embaixo. E aí eu fiz um exemplo aqui em janeiro. Vocês podem ver um exemplo que é de prestação de serviço, tá? Prestação de serviço, geralmente são valores maiores, podem ser menores também, tipo, se a pessoa presta serviço, sei lá, de conserto de geladeira, de ar-condicionado, essas coisas. Vão ser entradas menores, mas um serviço como que eu presto, por exemplo, costumam ser entradas maiores. Então, são menos clientes com entradas maiores. Quando são prestação de serviço de faxina, de venda de faxina, de conserto de alguma coisa, aí são mais clientes e entradas menores,
tá? Mesma coisa para empresas de produtos, que são produtos, tem empresas que são produtos muito caros, e aí elas vendem, são menos clientes, mas uma entrada maior, e gente que vende produtos menores, que vão ser mais entradas com valores mais baixos, tá? Então aqui em janeiro, por exemplo, eu dei um exemplo de prestação de serviço. O cliente 1 vai pagar R$1.000 dia 10 de fevereiro. O cliente 2 vai pagar R$2.000 dia 15 de fevereiro. E o cliente 3 vai pagar R$4.000 dia 20 de fevereiro, tá? Essas são as entradas, ou seja, essas são as receitas do negócio. Gente, eu já tô falando aqui mais claro e direto, porque eu compreendo que vocês já entenderam tudo isso lá na primeira parte do módulo, tá? De inteligência financeira, que eu expliquei detalhadamente cada item de receitas, expliquei o que são saídas, o que são as entradas, as receitas, o que são as saídas, as despesas, ok? Então, eu tô colocando aqui, tô explicando aqui, compreendendo que vocês já entendem, tá? A gente tá num negócio, um planejamento financeiro de PJ, de uma pessoa jurídica, de uma empresa, tá? E aí, a organização é basicamente essa: entradas, receitas, saídas, despesas. E mais uma coisinha aqui que a gente vai ver daqui a pouco. Em fevereiro, eu já mudei, né? Em fevereiro, eu já coloquei aqui como se fosse uma prestação, uma venda de um produto. Tá? Só para vocês terem ideia como fazer. Por exemplo, a venda do bolo de pote, como que é interessante que se jogue numa planilha, tá? De planejamento financeiro aí, de uma empresa que venda bolo de pote. Se tiver uma loja, pode ser a entrada por dia, tá? Eu vendo da minha casa, eu vendo para pessoas ao meu redor. Sempre tem um dia que você faz e vende, certo? Então, aí você joga essas entradas aí de acordo com a venda que você fizer. Eu vendi R$300 em bolo de pote dia 1º de fevereiro, no dia 5 de fevereiro eu vendi 400, no dia 8 eu vendi 500, e aí vai lançando de acordo com os dias que você vender e com o dinheiro que entrar. Pessoas que tem muita gente, eu tenho uma amiga, por exemplo, que trabalha com... Ela faz bolo de pote também, mas a empresa dela, em geral, é de confeitaria, né? Então, ela vende bolo para aniversário, então ela vende bolo de pote, ela vende brownie, ela vende algumas coisas salgadas também. E aí, só que tem o dia que ela faz para vender, né? Que são os dias que ela sabe que vai ter público. Geralmente sexta, sábado, domingo, né? Então, uma sugestão para ser lançada aí é dessa forma, de acordo com o dia de venda. A venda do dia 1º de fevereiro, sei lá, sábado foi de R$300. A venda do dia 2, só para você saber quanto que entrou. E isso é muito importante, porque tem muita gente que não faz, que não sabe. E aí, como organizar o meu negócio se eu não sei quanto dinheiro que entra e quanto dinheiro que sai? Tá? Então tem que começar, tem que fazer o diagnóstico financeiro da empresa, igual que a gente sugeriu fazer lá quando a gente falou de inteligência financeira, de planejamento pessoal. Tem que fazer o diagnóstico, anotar tudo que gasta por um mês, para fazer projeção. O que é a projeção? Se eu gasto, sei lá, R$1.000 de mercado para os meus bolos de pote esse mês, então vou jogar aqui R$1.000, que minhas despesas são R$1.000. E aí você pode ir adaptando de acordo com o mês, né? Esse mês gastei mais, gastei 1.500, e vai lançando lá. Então a gente viu a forma de entrar das entradas, né? A forma de entradas das receitas, né? E embaixo eu coloco as saídas, tá? Gente, tá escrito aqui no cantinho, ó. Saídas, lá no item 16 aqui, ó. Saídas. E lá em cima eu tenho entradas à esquerda, tá vendo? E lá em cima, no topo, eu tenho os meses em azul. Janeiro, fevereiro, março, tá? Uma coluna eu coloco o valor, uma coluna eu descrevo que se refere àquele valor. Se foi a venda, o nome do cliente, tá? Enfim, a forma que a pessoa achar melhor de organizar. Aí tem a coluna das entradas. Embaixo das entradas de janeiro, eu tenho as entradas totais, tá? Tudo que entrou, depois vai se somar e fazer esse valor aqui. E aí, logo depois, eu tenho a planilhinha de saídas, tá? E aí, as saídas eu coloco tudo que saiu, ok? Tudo que sai nessa empresa, tá? Aí, o que é mais importante sair da empresa aí? O Prolabore. O que é o Prolabore? É o seu salário. Então, aí já é uma outra coisa que a gente precisa organizar quando faz uma empresa. Porque o dinheiro que entra na empresa, como eu falei, não é seu. Então, é necessário definir um Prolabore, ou seja, quanto que você ganha nessa empresa, na sua empresa. Eu, por exemplo, eu tenho um salário da minha empresa, eu não ganho tudo que os clientes me pagam. Não, eu tenho
Os clientes pagam os valores e eu defini um valor para me pagar todo mês, tá? E um valor que não comprometa a empresa. Não, é um valor que vai sobrar dinheiro para pagar as outras coisas da empresa e que vai até sobrar para formar um caixa ali, que aí o mês que não for tão legal, eu consigo pagar todas as contas da empresa, porque a empresa vai ter caixa. Tá? E é essa mentalidade que quando a gente faz uma empresa, quando a gente cria uma empresa, né, quando a gente empreende, a gente precisa ter. Que tudo que entra na empresa não é dinheiro nosso, é dinheiro da empresa. Tá? O que é meu dinheiro? É claro que é você que vai gerir, você que vai decidir quando que vai aumentar o seu salário, porque isso vai acontecer. A partir do momento que a empresa estiver vendendo mais, você pode aumentar o seu salário, tá? Você pode se dar 13º, você pode se dar férias, pode se dar uma série de benefícios ali. Isso quem vai decidir é você, a sua gestão financeira. Mas a mentalidade tem que ser, eu posso me dar esse aumento? E se a empresa precisar de alguma coisa? Eu posso tirar essa despesa aqui, esse dinheiro aqui? Tá? Então, quando a gente trabalha via CLT, a gente não faz tudo para manter o nosso emprego, a gente não trabalha da melhor forma possível para manter o nosso emprego. Se a gente tem uma empresa, é a mesma coisa, a gente tem que trabalhar para que essa empresa continue existindo. Tá? E o financeiro, como a gente viu, ele é mais importante. Não existe empresa se não existir o dinheiro. Tá? Senão só vai sobrar o trabalho, né? E quem quer trabalhar sem ganhar nada? Ninguém. Então, alguns exemplos de saída aí. O Prolabore, que é o seu salário, a taxa da conta do banco, tá? O INSS, tá? Que você vai pagar a previdência para você conseguir continuar garantindo seus direitos de aposentadoria. No MEI não vai precisar, tá, gente? Eu coloquei aí, considerando que fosse uma empresa ME, tá? Coloquei mas se você pagar MEI, não vai ter esse valor de INSS. Taxas, software, cada empresa vai ter suas saídas, tá? Em janeiro eu fiz as saídas como se fosse um prestador de serviço. Coloquei água, internet, luz, fornecedores, impostos. Se pagar impostos, se for MEI, tiver o faturamento até R$ 6.800 por mês, não vai precisar pagar os impostos, tá? E aí eu coloquei em fevereiro aí um exemplo do que podem ser saídas de uma pessoa que vende bolo de pote, né? Coloquei as entradas lá em cima, as receitas de acordo com o dia de venda. E colocando as saídas, as despesas, ó, o Prolabore, que é o salário da pessoa, quanto que ela vai gastar de mercado. Porque o bolo de pote ele não se faz do nada, né? Você precisa de uma série de coisas. Você vai precisar de farinha de trigo, você vai precisar de chocolate, você vai precisar de morango, de, sei lá, doce de leite, tá? Se for fazer brownie, de chocolate, de tudo que... Açúcar, que é o principal, né? Ovos, enfim, tudo isso são despesas da empresa. Tá? Por isso que a gente não pode considerar o ideal que a gente separe. Tá? E essa visão de separar o seu dinheiro da empresa é muito bacana, porque é muito gostoso quando você tem algum problema e aí a empresa tem o dinheiro para resolver aquele problema, sabe? Então, quanto mais você conseguir separar e a empresa ter o caixa só dela, o valor só dela, melhor. Tá? Que ela vai continuar te pagando, continuar pagando as suas próprias contas, tá? A empresa, porque é uma pessoa jurídica gerida por você, se você for o dono da empresa, obviamente. Tá? A PJ é justamente isso, a pessoa jurídica, tá? Que vai ter uma gestão. Quem é a gestora da minha pessoa jurídica? Eu mesma, no caso aqui. Tá? Então eu preciso organizar para que essa pessoa jurídica continue existindo. E tá, teve as entradas lá, ok? Entrou o valor tal. Teve as saídas, ok, registrou o valor tal, tá? Aí você vai colocar lá embaixo saídas totais, tá? E aí você vai ver, e aí, ganhou mais do que gastou? Sobrou dinheiro? Tá? E legal, sobrou, sei lá, R$ 200. Ok, esses R$ 200 então eu vou acrescentar no meu salário como um bônus pra mim? Não, esses R$ 200 vai ficar para a empresa. Por quê? Porque no mês seguinte pode ser que o que saia seja maior do que o que entre. E aí você vai querer tirar do seu salário? Não vai, né? Então melhor definir um salário específico ali, um valorzinho específico para você ganhar, que seja possível, que seja viável todo mês, tá? E controlar as despesas para que as despesas sempre fiquem menores do que as entradas, tá? As saídas sejam sempre menores do que as entradas. Não dá para, mas vai ter mês que vai gastar mais. Tá? E isso acontece. Um exemplo disso, por exemplo, tem essa mania, desculpa, gente. Um exemplo disso foi no ano passado. Eu não lembro se eu comentei numa aula, possivelmente devo ter comentado, que essas coisas que acontecem na minha vida, assim, do nada, eu sempre comento. Mas no ano passado,
Em outubro eu fui tirar uns dias de férias. E só que eu não tenho férias 100%. As minhas férias eu consigo fazer da seguinte forma: eu pauso 80% do que eu faço e 20% continua acontecendo, tá? Então, vamos dizer assim, que dia sim, dia não, das minhas férias eu tenho que abrir o computador rapidinho para responder alguém, para fazer alguma coisa mínima para um cliente. Isso acontece. Então, meu computador já viajou o Brasil inteiro. Todo lugar que eu vou, ele vai comigo. Meu notebook. E esse notebook, que é até o que eu tô gravando a aula aqui pra vocês, ele já deve ter, sei lá, uns 3 anos. O bichinho vai pra tudo quanto é lugar. Se eu vou na esquina, eu vou com ele. Não assim desse jeito, mas vocês entenderam. Como eu tenho essa flexibilidade de horário, de local para se estar, eu faço apresentação para os clientes, o notebook vai e volta. Vai e vem de vários lugares. E nas minhas férias ele viaja comigo, obviamente, tá? Então pra onde eu vou, o bichinho tá comigo. E nas minhas férias do ano passado, em outubro, eu tava viajando e a tela do notebook queimou. Gente, foi um desespero. E o que eu consegui fazer? Eu tinha um cabo HDMI, eu joguei a imagem da tela na televisão que tinha lá no meu quarto dessa viagem. E aí eu consegui resolver as coisas assim, olhando pra TV assim. Mas por que eu tô falando, contando essa história toda? Porque ouvir história é sempre bom, né? E porque o conserto dessa tela do notebook, gente, ficou em R$ 2.000. R$ 2.000. Você imagina, num dia você tá bem, tá lá, tendo a sua vida, tirando as suas férias, indo à praia, e no outro dia surge uma despesa de R$ 2.000 pra você gastar, sabe? Mas o que eu fiquei feliz é que tinha dinheiro, o notebook usado para a empresa. Logo, isso é uma despesa da empresa. Então, não era a Tatiana que ia ter que tirar R$ 2.000 do bolso, tá? Quem teve que tirar R$ 2.000 do bolso foi a empresa da Tatiana, que teve que tirar R$ 2.000 do caixa. E tinha esse valor lá, e ok, gente, precisou, acontece. A gente não pifa de vez em quando, não fica doente. As coisas na empresa também vão acontecer, tá? Se você faz bolo de pote, pode ser que sua batedeira pife. E aí? Se você não tiver dinheiro para consertar, vai ter que tirar do seu bolso, não vai? Não é melhor ter uma sobra na empresa, ter um caixa ali na empresa para que isso saia do valor da empresa? E você não precisa sofrer em relação a isso? É ótimo. Tá? E se por um acaso a venda de um mês não for tão boa, não é melhor você ter uma reserva ali dentro do caixa da sua empresa para pagar o seu salário, continuar pagando o seu salário aí por alguns meses, até que você trace um plano de ação para melhorar as vendas e você não sofrer no seu bolso por conta de uma coisa que a empresa possa estar passando? É ótimo, mas isso só vem com o tempo e com maturidade, tá? De negócio. O que eu queria falar aqui? Hoje na minha empresa eu consigo me pagar 13º, eu me pago férias, tudo que alguém CLT tem, eu tenho. Eu me pago, é como se eu fosse contratada da minha empresa. Eu pago meu INSS, eu pago meu 13º, eu pago minhas férias, tá? Me pago isso tudo porque foi uma coisa que eu fiz questão. Pra mim só valeria a pena se fosse assim. Tá? Mas isso foi do nada? Não, eu só consegui isso depois de 5 anos de empresa. Tá? Então foram 5 anos me organizando até eu conseguir chegar nesse patamar. Que pra mim ficou bom, que pra mim ficou confortável. Porque ter negócio não é fácil, como eu já disse pra vocês. Né? Então você ter essa mentalidade do planejamento financeiro, do não se pagar tudo, não gastar tudo que você recebe. A gente vai ver daqui a pouco que faturamento é uma coisa, lucro é outra, tá? Faturamento é o que sua empresa está recebendo dos clientes, tudo aquilo que o dinheiro que entra, isso é o faturamento, são as entradas, né? As saídas, né? Você tem as saídas e o que vai ser o lucro? O lucro vai ser o que sobrar depois de tudo isso. Então você tem que pegar as despesas, subtrair das entradas, né? Então tem uma série de coisas a se analisar, tá? E a se organizar financeiramente para que uma empresa dê certo. Isso não é do nada, não é assim que você vai conseguir se pagar um bom salário. Tá? E quantos meses eu poderia receber mais, mas eu continuei mantendo meu salário menor, porque eu queria fazer esse caixa que a empresa precisava para consertar um computador quando precisar, quando acontecer, para cobrir um gasto quando algum cliente sair. Ninguém vai ficar comprar de você todo dia, ninguém vai ficar com você para sempre.
Hoje, por exemplo, eu dou aula no Chance. Quanto tempo que eu vou dar aula no Chance? Tá? Isso não tem a ver com ser bom ou ser ruim. Isso tem a ver com ciclos que a vida tem. Né? De começar com o cliente, de finalizar com o cliente, de vender um bolo de pote a pessoa comprar um dia, no mês seguinte ela está de dieta, não vai comprar. São ciclos da nossa vida que todo mundo tem. E então a gente precisa se organizar para que dentro desses ciclos a gente não seja surpreendido, né? E a gente não fique. Não acabe a nossa empresa não vá à falência por uma falta de organização nossa. Tá? Os negócios podem dar errado por X questões, mas se a gente se organizar, mais chance dele continuar se mantendo, dando certo. Ok? Vamos voltar lá para a nossa apresentação. Voltando aqui para finalizar então essa aula com algumas dicas. Tá? E muitas delas eu já falei, porque eu sempre adianto tudo. Enquanto eu estava falando da planilha ali, muitas delas eu já falei. Mas como a gente já estudou tudo sobre planejamento financeiro lá no pessoal, e na prática do PJ é só a gente replicar para uma empresa, a gente precisa considerar algumas diferenças e observar algumas coisas. Tá? Então são essas dicas aí que a gente vai seguir. Acompanhe diariamente seu fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? É justamente o que eu mostrei ali, que é aquele planejamento financeiro, né? Com as entradas e com as saídas, tá? Então, o fluxo de caixa é você acompanhar se está entrando aquilo que você registrou que ia entrar, né? No meu fluxo de caixa, eu tenho que receber de alguns clientes de acordo com as datas do mês, né? E aí, entrou aquele dinheiro? Não entrou por quê? Eu lembrei de mandar o boleto, o cliente que não pagou, se não pagou, por que não pagou? Vai pagar quando? Tá? Tem que observar o fluxo de caixa. E se as despesas foram pagas, tá? Se as saídas realmente saíram, né? Se você pagou as despesas que você tem, ok? Então tem que acompanhar o fluxo de caixa, quanto que está entrando, quanto que está saindo. Diariamente, talvez não, tá? Se você vender todo dia, vai ter que acompanhar todo dia. Ah, eu vendo bolo de pote todo dia. Ah, eu vendo brownie todo dia. Todo dia eu vendo alguma coisa. Então porque você vai ter que registrar lá quanto que entrou. Porque aí se deixar para fazer, sei lá, 2 vezes por mês ou 1 vez por semana, pode ser que se embole. Mas cada negócio a pessoa vai observar a melhor forma de fazer isso. Eu não acompanho meu fluxo de caixa todo dia, eu acompanho 1 vez por semana, mais ou menos, tá? Quando eu sei que tem entrada, quando eu sei que precisa pagar alguma coisa, ok? Mas o fluxo de caixa precisa ser acompanhado. Outra dica é entenda a diferença entre lucro e faturamento. Já expliquei aqui com vocês quando estava na planilha. E, gente, isso é a coisa mais importante do mundo. Que de empresa já quebrou? Porque as pessoas gastam o dinheiro do faturamento da empresa sem pensar muita coisa. Tá? Às vezes a empresa está passando por um momento difícil, ou você na sua vida pessoal está passando por um momento difícil, aí vai lá saquear a empresa. O que é saquear a empresa? Tirar um dinheiro que não deve ser retirado. E aí você tira esse dinheiro lá como se tudo que você ganhasse fosse seu, e aí o que acontece? A empresa quebra. Então você podia contar com um valor X por mês, nem com isso você vai poder contar mais. Então, faturamento é o que a empresa está recebendo, lucro é o que vai sobrar lá, tá? Se você pagar, se tiver o seu prolabore, tiver o seu salário, né, e tudo mais, não tem nem por que tirar o que sobrar lá. Deixa lá fazendo um caixa, e aí pode ser, nossa, mas agora tem muito dinheiro, e aí você pode tirar um valor para si também, não tem problema, tá? Só que o dinheiro que vai sobrar no caixa da empresa vai suprir alguma necessidade que surja? Vai, então tá de boas, então tá ok, mas não gaste tudo que você ganha, não é seu. Separe as finanças pessoais da empresa. Eu tô falando aqui, tudo isso que eu expliquei, de planejamento e tudo mais, vai ser muito difícil de aplicar se você não tiver uma conta de pessoa jurídica. Como que você faz uma conta de pessoa jurídica? Tendo CNPJ. Como que eu tenho um CNPJ se eu sou pequeno? Abrindo um MEI, como eu já expliquei lá na outra aula, já dei o caminho das pedras. Tá? A vida financeira da minha empresa melhorou muito quando eu fiz isso. Tá? Eu acho que eu fiz isso 1 ano depois, 1 ano e um pouquinho depois que eu comecei minha empresa lá, né? Foi 2015. Em 2015 eu separei as finanças pessoais da empresa. Eu comecei a fazer esse esquema de as empresas pagam a minha empresa, né, que eu presto serviço, e eu me pago,
tá? Então eu tenho conta da empresa e eu tenho conta da pessoa física, tá? Eu não misturo as coisas. Esse é o primeiro passo para o sucesso, porque aí você vai conseguir visualizar. Ó, na conta da empresa tem tanto, aí faz o planejamento lá, vê se os valores batem, as entradas, as saídas. E o que é legal é que para conta MEI, né? Se for banco tradicional, a taxa vai ser muito pequena e tem banco que nem tem taxa. Banco Inter, por exemplo. Eu tenho uma conta pessoa jurídica no Banco Inter. Quanto que eu pago? Nada. Eu gero boleto para os clientes pagarem. Quanto que eu pago? Nada. Taxa de conta? Nada. Tá? Então, e tem cartão, tenho tudo de lá e não pago R$1. Tá? Conta de pessoa jurídica. Então, olha só, você tem acesso a uma conta de graça, você já tem MEI. Tem acesso a uma conta de graça para você organizar as finanças da sua empresa. Não tem por que manter essas contas juntas. Porque se mantiver juntas, gente, vai dar problema, tá? Uma hora vai gastar o que não deve ser gasto, vai misturar um dinheiro com o outro, e essas coisas não dão certo. Tá? Fique atento aos gastos desnecessários. Até para a empresa a gente precisa observar isso. Se a gente tem que se atentar aos gastos necessários no nosso planejamento pessoal, na nossa vida financeira pessoal, você imagina numa empresa, né? Então, o que é desnecessário? Tudo aquilo que a empresa não precisa. Nisso eu sou chata pra caramba. Tem algumas coisas que eu comprei com o dinheiro da empresa porque são da empresa. O meu celular, quem pagou foi a empresa. Nossa, Tati, mas é o seu celular. Gente, mas o meu celular é mais da empresa do que meu. Porque é contato de cliente o dia todo. Tá? Então eu precisava de um bom celular. Eu não podia ter qualquer celular. Então é um celular que se eu fosse pagar do meu dinheiro, eu não teria coragem, primeiro que eu não teria coragem, e segundo que seria irreal para minha realidade, quando eu comprei, tá? Então, quem pagou meu celular foi a empresa, paguei lá em tantas parcelas e joguei no meu planejamento, tá? Foi um gasto desnecessário? Não, foi um gasto necessário. Meu notebook, quem comprou foi a empresa, assim como quem conserta é a empresa, quem paga é a empresa. São gastos necessários, tá? Às vezes a gente vai começar a empresa com dinheiro do nosso bolso, né? Com dinheiro pessoal. Mas a partir do momento que ela chega numa maturidade, que ela tem um caixa ali, que é possível você melhorar as suas condições de trabalho com aquele dinheiro, não tem por que a gente não fazer. Mas precisa da avaliação. É necessário? Eu preciso de um notebook. Preciso para trabalhar. Eu preciso de um notebook de 10 mil? O de 10 mil eu não preciso. O de 4 super atende. Então eu vou comprar um notebook de 4 mil. Ok? Apenas um exemplo. Ok? Almoço, quando eu trabalho fora de casa, quando eu vou visitar um cliente, quem paga essas despesas é a minha empresa. Se eu estivesse trabalhando para uma empresa e eu fosse visitar o cliente, eu ia tirar do meu bolso? Não. Quem ia pagar seria a empresa que eu trabalhasse, certo? Então, na minha empresa, quem paga quando eu vou em algum lugar visitar um cliente, quem paga a gasolina do carro é a empresa. Se eu vou almoçar com algum cliente, quem paga a conta é a minha empresa, tá? O nível de maturidade que eu consegui surgir com muito planejamento ao longo dos anos. Como eu já falei, eu já tenho empresa há 8 anos. Só que a gente precisa ter essa análise dos gastos desnecessários. Eu estou trabalhando num coworking, porque eu uso um coworking de vez em quando para trabalhar. O que é um coworking? É um espaço compartilhado. O meu escritório é na minha casa. Mas quando eu vou receber um cliente, eu não recebo na minha casa. Né? Quando eu vou fazer uma reunião presencial, ou eu vou até o cliente, ou quando ele vem até mim, eu uso o espaço do coworking. E quando eu quero trabalhar fora de casa também, passar o dia fora, às vezes a gente precisa de novos ares. Né? Quem paga essas despesas são a empresa. Então, o que são gastos necessários? Eu estou fora de casa a trabalho. Eu vou pagar o meu almoço. Eu preciso ir na churrascaria lá que eu vou gastar R$200 de almoço? Ou eu posso ir no self-service que eu vou gastar 20, 30? Né? É isso que você vai analisar. O que a sua empresa pode pagar? Quais são os gastos desnecessários que você pode tirar, que você não precisa ter? Tem que olhar com cuidado. Ainda mais a sua empresa. É a sua empresa, sabe? Você precisa olhar com carinho aquilo ali, aquele dinheiro que vai ser gasto ou não. Não é pra ficar de mendigaria, não é pra ficar segurando dinheiro, comprando o pior sempre, o mais barato. Vai comprar o que é necessário, o que precisa. E aí você vai ter que fazer uma avaliação do que é necessário e do que não é. Ok? É isso, gente. Essa aula eu fui mais direta, porque vocês já tiveram toda a base lá na parte de planejamento financeiro, tá? Então eu quis falar de contas de pessoa jurídica, tá? De contas de empresa. Então eu foquei nos diferenciais
da conta de uma empresa, de um caixa de uma empresa, de um planejamento financeiro de uma empresa para um planejamento pessoal, tá? Mas vocês viram o quanto que é importante, né? O financeiro de uma empresa vai definir se a empresa está de pé no mês seguinte ou não. Então, tem que ser tratado com carinho, tem que ser com cuidado, com atenção e com muito profissionalismo. A gente encerra aqui esse módulo. A gente viu muita coisa importante para a vida, muita coisa importante para a vida. Eu gosto sempre de falar isso e de frisar isso, porque nos meus estudos, cada vez que eu vou começar um módulo aqui, claro que a gente sabe, mas a gente não sabe tudo. Tem coisas que a gente vai buscar um material, uma melhor forma de explicar, uma base bacana, para que sirva para a vida de vocês. E aí muita coisa acontece que eu falo, poxa, isso aqui na minha vida eu preciso dar uma revisada. Eu já sei isso, mas eu posso rever isso, eu posso fazer melhor. Tá? Em relação a financeiro, eu já indiquei para vocês de planejamento financeiro o livro da Nath Finanças, tá? Qual é o nome do livro dela? Deixa eu ver aqui para eu falar com vocês. Orçamento Sem Falhas, tá? Para quem está começando planejamento financeiro, para quem quer se organizar, esse livro é ótimo, da Nath Finanças. Eu já li, já comecei a me organizar, quero uma coisa um pouquinho mais elaborada, eu indico O Dinheiro Sem Medo, do Eduardo Amuri. É um livro muito, muito bacana, uma linguagem super legal. E para quem vai começar uma empresa, eu também indico o livro do Eduardo Amuri, Finanças para Autônomos, tá? Então, se você já tem uma empresa, ou se você trabalha numa pequena empresa, que as finanças são desorganizadas, você quer ajudar a organizar essas finanças, ou você quer organizar a finança da sua empresa, do seu negócio, que você quer formalizar, que você quer transformar, leiam Finanças para Autônomos, do Eduardo Amuri. Esses 3 livros vocês encontram na Amazon, tá? Quem gosta de e-book, lê no computador, no tablet, no celular, tem a versão e-book, geralmente costuma ser mais barato, mas tem a versão física também, pode chegar até a sua casa. E foram livros que, assim, me ajudaram muito, tá? Nesse processo, me ajudaram seja para me apresentar um fato novo, seja para confirmar alguma coisa que eu estava fazendo que era certa, tá? Então é isso, procurem conhecimento, porque são coisas que a gente conversou nesse módulo, que se a gente trabalhar direitinho, se a gente organizar direitinho nossas finanças, se a gente trabalhar com inteligência financeira, se a gente organizar as finanças da nossa empresa, quanto mais a gente for organizado financeiramente falando, menos dor de cabeça na vida a gente vai ter, tá? Isso é consenso entre todas as pessoas. Tá? Dinheiro é uma das coisas que trazem mais problemas pra gente, tá? Preocupação, insônia, até traz doenças também, que a gente pode acabar ficando doente por problemas financeiros que a gente possa ter, pode trazer problemas para nossa família, para o nosso casamento, por uma série de coisas. Então a gente precisa saber onde que a gente está, qual é o nosso patamar, ter o pé no chão, não gastar mais do que a gente pode gastar, tentar organizar ao máximo ali as nossas finanças, ter uma reservinha de emergência, tá? Que é o que, quando a gente traz para a pessoa jurídica, é o caixa da empresa, tá? Para suprir essas necessidades, essas coisas que podem também surgir do nada. Eu acho que esse módulo foi muito importante para isso, para te mostrar isso, para me mostrar isso, reforçar isso para minha vida também, para a gente seguir tentando ter uma vida boa. E ter uma vida boa passa por ter menos preocupações, por ter menos dor de cabeça, por saber escolher, fazer nossas escolhas, né, e tomar as nossas decisões. Fique com essas informações. Se achar que é interessante rever alguma aula, faça isso. E eu espero que você tenha gostado não só dessa aula, mas do módulo inteiro. E até o próximo, que eu tenho certeza vai ser bem bacana. Tchau, tchau!